Bom, vamos falar agora a respeito de obras de investimentos. Uma parceria público-privada promete modificar a vida daquelas pessoas que vivem da produção de soja. Uma das atividades mais importantes da economia, a mais importante da economia do Piauí, segundo números do PIB, do IBGE, que mostram que a produção de soja é o nosso carro-chefe. E tem uma rodovia, que é a Transcerrado, que é importante no escoamento dessa produção, que pode estar vivendo um novo momento a partir de agora, por conta de uma parceria público-privada. Eu estou aqui ao lado de Viviane Moura, que é superintendente de parcerias do governo do estado e vai trazer mais informações para nós. Doutora Viviane, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal do Piauí. Boa tarde, obrigada, Gelson. Bom, a Transcerrado já teve um período aí de estudo. Esse estudo já foi concluído? A gente já concluiu, terminamos. Fizemos uma etapa que a gente chama de consulta ao mercado. Esses estudos ficaram disponíveis para que as empresas, principalmente as empresas que já trabalham com concessão de rodovia, pudessem conhecer os cadernos, o conteúdo e ajudar o Estado. Agora a gente vai para a etapa do processo licitatório propriamente dito. Certo. Nessa primeira fase em que ficou aberto para as empresas, elas manifestaram interesse em fazer esse trabalho? A gente recebeu alguns pedidos de esclarecimento sobre a própria condição da rodovia, algumas indicações e informações muito técnicas de engenharia. Recebemos algumas manifestações e sugestões, a gente considerou, inclusive, que a iniciativa privada, as concessionárias, que já tem tradição, ou seja, já tem contratos de execução nesse tipo de parceria com o setor público, que elas manifestaram como pontos que podem melhorar o projeto. E semana que vem a gente faz uma última rodada de apresentação em São Paulo, dia 18 de fevereiro. 18 de fevereiro. Na Associação Brasileira da Indústria de Base, onde vão participar mais de 20 empresas, que são empresas que já atuam no segmento, principalmente, de concessão rodoviária. Certo. Então, são empresas, é um grupo selecionado, vamos dizer assim, que teria condições e interesse de fazer esse serviço. Como é que, qual é o calendário disso? O governo espera que as obras, por exemplo, de recuperação comecem quando? A gente conclui nesse processo todo cumprindo todas as etapas da lei, porque a gente não pode deixar de observar os prazos previstos na lei de licitação. E em segundo semestre, no mais tardar agosto, setembro, a gente está falando já de início de execução de obra por parte da iniciativa privada, principalmente dos trechos que são os trechos que ainda não têm nada implementado. O trecho total são mais de 260 quilômetros? A gente está falando de quase 294 quilômetros de rodovia. Desses 3 trechos que a gente dividiu, uma parte, o Estado é o responsável pela implantação, já executou mais de 90 quilômetros de obra, vai entregar cerca de 120 quilômetros. A iniciativa privada, esse concessionário, vai ficar responsável pela operação e pela manutenção da rodovia, o trecho todo. Como é que eles vão receber dinheiro por esse serviço? Bom, a gente está falando de um projeto que parte da receita do privado vai vir de pedágio. Esse valor de pedágio foi discutido e foi amplamente negociado com o pessoal da AproSoja. Eles participaram do desenvolvimento desses estudos. E a outra parte é o governo do estado quem vai entrar. Por que é interessante o governo do estado entrar? E aí a gente teve uma discussão, inclusive, com o pessoal do governo federal, porque eles achavam que a gente tinha que aumentar o valor da tarifa de pedágio para o governo não pagar nada. E o governador Wellington Dias entendeu que o governo tem que ajudar sim e tem que entrar no projeto, até para que a tarifa de pedágio fique num valor que não inviabilize também, né, a produção. Mas o Estado tem que entrar porque é importante que essa rodovia ela seja construída e seja mantida. É estratégica, né, não só para o crescimento e para o desenvolvimento econômico do Estado, mas também estratégica para a região Nordeste e para o Brasil. Certo. Agora, já que o governo tem uma parte, vai dar um dinheiro, por que não faz logo a obra ao invés de fazer a parceria e pagar dinheiro para a parceria? Essa lógica, às vezes, não entra na cabeça do contribuinte. Ótima pergunta. Nós estamos falando de um projeto de concessão de 30 anos. O Estado vai ter 30 anos para pagar o que o privado vai investir agora, mais a operação e manutenção dessa rodovia por 30 anos. Então, a gente está falando aí esse é um contrato de quase 2 bilhões. Imagine o Estado pegar um empréstimo hoje de 1 bilhão para construir a obra e deixar dinheiro em caixa guardado para fazer a operação e manutenção por 30 dias. Essa é a diferença. Por 30 anos, desculpa. Então, essa é a grande diferença. Nós estamos falando de um projeto que o Estado não vai entrar com nada agora,
o privado entra com recurso, faz a rodovia e mais do que isso, além de executar a obra, o privado vai ser responsável por manter. Uma rodovia, ela não é só importante enquanto implantada, mas enquanto mantida, porque ela também tem padrões, né, de necessidade que são necessários para o atendimento do usuário. Então, a gente está falando de dinheiro que entra, na verdade, como investimento pela iniciativa privada, que se transforma em obra de infraestrutura, num curto prazo de tempo que o Estado paga num longo prazo. Esse modelo pode servir para outras rodovias que o Estado tem dificuldade? Nós mostramos agora há pouco a estrada entre Pionono e Fronteiras, a estrada entre José de Freitas e Cabeceira, a própria rodovia BR-135, que no caso é uma rodovia federal, né? Aí já entra num outro modelo. Poder pode. A questão a definição ela parte de um bom estudo de tráfego, demanda. O Estado pode sim, inclusive, fazer PPP, como a Bahia fez. A Bahia fez uma rodovia chamada Rodovia do Feijão, foi toda feita com parceria da iniciativa privada, ela está em fase, inclusive, de construção, mas o governo se dispôs a pagar, porque o fluxo de tráfego de veículos era muito baixo. Então, tirou a receita de pedágio e ficou responsável por manter. Lá é um crema, né? É um contrato de conserva. Então, o governo do Estado banca, com parcelas mensais, o custo dessa operação e manutenção. Vale a pena do ponto de vista de assegurar uma sustentabilidade e a segurança também de continuidade. Porque, enquanto a gente depende muito de recurso de orçamento, é muito flutuante, depende muito de repasse da União, depende muito também de arrecadação. Quando a gente fala de uma parceria público-privada, a gente está falando de um nível de excelência de manutenção com garantias que o Estado tem que reservar para poder pagar por essa obrigação. Parceria público-privada se tornou um modelo utilizado no Brasil inteiro para garantir que haja investimento mais rápido, vencendo a burocracia. Mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, isso pode se tornar um dificultador. No caso, por exemplo, do nosso centro de convenções. Já há uma solução para isso? Alguma empresa que tenha se interessado pelo centro? Olha, o problema do centro de convenções não é a parceria. Na verdade, a parceria, o objetivo do governo é viabilizar o funcionamento do centro de convenções. O que aconteceu para que a gente tivesse uma licitação sem participantes é que a lógica que a gente considerou na primeira licitação era uma lógica que o mercado não reagiu bem. O mercado não quer assumir um projeto que foi licitado pelo Estado. O mercado quer ter a liberdade de entrar e fazer funcionar. Essa é a lógica da parceria. A gente não diz como é, por exemplo, que a Água de Teresina tinha que fazer a correção da adutora. A gente não diz como é. Eles vão lá, pegam a sua experiência, todo o seu capital, né, e vão lá e resolvem o problema. E a gente estava tratando o centro de convenções, no começo, diferente. E isso foi que a gente percebeu, assim, o que a gente percebeu? Que tinha que mudar, tinha que alterar. Alteramos e acredito que a gente vai conseguir agora realizar com sucesso. O que alterou? A gente alterou o padrão, inclusive, de projeto, a gente deixou o privado com a liberdade de avaliar e fazer as suas considerações e apresentar um projeto para o governo aprovar. Depois, a gente tirou muita coisa que tinha previsto no projeto e era natural que existisse, porque era o governo que ia pagar, então tinha que especificar muita coisa no orçamento. A gente retirou e deixou só o que é essencial e o privado vai fazer o restante, ele vai ter que fazer. O centro de convenções tem que funcionar para que o privado possa ter receita. Isso é uma lógica, né, de negócio. Então, acredito que vai dar tudo certo no próximo processo licitatório. Centro administrativo, a possibilidade de uma parceria público-privada para colocar os órgãos do governo todos no mesmo espaço? A gente já terminou esses estudos. Agora a gente segurou um pouco porque precisa organizar a concentração de órgãos num só espaço. A gente são muitas variáveis, são muitos órgãos que funcionam em outros lugares. Essa parte de trazer todo mundo, ela demora um pouco mais, mas é um projeto que o governador já aprovou, o Conselho Gestor já aprovou. A gente deve falar dele, assim, do ponto de vista de prático, de início mesmo, de
de execução a partir do segundo semestre. Existe a possibilidade de construção de um espaço novo perto do centro do administrativo para dar suporte, por exemplo, ao Poder Executivo? Pronto, o estudo que a gente fez não tem essa necessidade de construção nova. O que a gente chama de retrofit é toda uma... Nós estamos falando de um projeto que vai envolver a modernização e uma reforma, principalmente do layout interno. Mas a previsão no estudo é, inclusive, de que haja o deslocamento do gabinete, tanto do governador quanto vice-governadoria, todo mundo no mesmo espaço, que é a nova lógica, inclusive, de gestão pública e administração. Quer dizer que o governador deve deixar de despachar no Palácio Karnak? Dentro desse modelo, sim. Claro que o Palácio Karnak continua sendo simbolicamente um espaço do governo, mas administrativamente, institucionalmente, a ideia é que funcione todo mundo no centro administrativo. Não tem previsão ainda? A gente deve trabalhar, assim, começar a trabalhar a consulta, a audiência para a licitação no segundo semestre, mas esse também é um projeto que está dentro da carteira e que o governador pediu que a gente tratasse como prioridade, considerando a lógica da modernização da gestão. Caso dos hospitais, parceria público-privada para a administração de parte dos serviços oferecidos pelos hospitais. A gente já tem um concluído, que é o Hospital Infanto Juvenil. A gente deve começar também processo de consulta e audiência a partir do mês de abril. Não envolve a parte que a gente chama de assistencial, bata branca, ou seja, médico, enfermeiro, todos os servidores públicos continuam sendo servidores e continuam trabalhando com o mesmo regime, a mesma lógica. O que muda é só a gestão administrativa, é a parte de infraestrutura. Certo, a parceria as empresas vão cuidar dessa parte. Exatamente. Na verdade, Joyce, o que a gente está falando é o seguinte, a gente está falando de otimizar um monte de contratinhos num só, com um ganho de eficiência e com recursos investidos pelo privado. Todos os hospitais, ninguém, por exemplo, quem fornece o serviço de limpeza não é o próprio hospital, tem um contrato de terceirização. Tem um contrato terceirizado para fornecimento de vários tipos de serviços. Então, o que o Estado vai fazer é juntar esses contratos num só, contratar um único concessionário, ou seja, um único gestor dessa parte administrativa, que tem uma obrigação de aportar um capital para melhorar a infraestrutura. Quais as vantagens de uma parceria público-privada, por exemplo, para a infraestrutura social, que é o caso de hospital, de escolas, de creches? É que o governo ganha, num curto espaço de tempo, novas infraestruturas, melhora a condição, inclusive, de instalação e de acomodação e de funcionamento da máquina administrativa relacionada a esse tipo de serviço, melhora a condição de trabalho do servidor público e paga isso a longo prazo. Tá, eu quero agradecer a senhora, doutora Viviane. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado, doutora Viviane Moura.